Vamos lá. Ó, o @Dirceu Alves 3564, ele perguntou assim, porque eu vou perguntar isso por quê? Porque o pastor João Flávio é pastor de uma igreja batista, Sim. Igreja Batista do Jardim Laranjeiras. Sim. Tá, ele Quinta Igreja Batista de Rio Preto ou Igreja Batista Jardim Laranjeiras. É a quinta igreja? Quinta Igreja. Tá, maravilha. A maior seita é a Batista, fundada por maçons. Isso é verdade? Isso é uma falácia do irmão Dirceu? Não é totalmente mentira isso que ele acabou de falar. Se você for lá hoje em Santa Bárbara do Oeste, onde foi a primeira capela batista, que até hoje é no meio de um pasto. Você vê, hoje você tem que andar 20 minutos no meio de uma estradinha de terra para chegar lá, na fazenda que tem esse cemitério. E lá em Santa Bárbara do Oeste nós temos a primeira capela. Parte desses cristãos eram realmente maçons. Hoje quem cuida do lugar é um católico maçom. Tem um grande pino do maçom em frente da igreja, da capela, e dentro da capela está cheio de símbolos maçons. Então, realmente, esta primeira leva de protestantes que chegaram aqui eram maçons. Então, os missionários que vieram, o Simonton era maçom da presbiteriana, porque essa capela lá em Santa Bárbara do Oeste é assim, ela foi a primeira igreja batista no Brasil, ela foi a terceira igreja presbiteriana no Brasil e a quarta ou segunda igreja metodista no Brasil. Tudo nessa capela? Tudo nessa capela, porque era um cemitério, a capela era pública, cada dia tinha um culto. Sim. E os protestantes não tinham muita liberdade. Eu já fiz um vídeo, mas deixa eu explicar por que a maçonaria ela se envolve tanto com os protestantes no Brasil. Quero deixar bem claro que os 2 primeiros missionários batistas não eram maçons, mas havia muitos maçons entre os batistas. Se você for lá em Santos, por exemplo, que eu já estive lá, e no Rio de Janeiro também, essas cidades mais históricas, né? São Vicente e tal, lá na Bahia deve ter também, você vai ver a frente da Igreja Batista com os pinos, com a arquitetura maçônica. Você observa que ali tem a mão da maçonaria. Aqui em Rio Preto tem uma igreja, não sei se é presbiteriana independente ou a presbiteriana do Brasil, que tem um esquadro e compasso na frente da igreja em relevo. Eu acho que não é do Brasil, não. Eu acho que é independente. Sim. Né? E logo a independente que tem no seu estatuto, a única igreja que eu conheci na história, e a nossa local também tem, que proíbe ter membros maçons dentro da sua instituição. Porque a presbiteriana se dividiu em 1906, nasce a presbiteriana independente por causa da maçonaria. Eles rompem com a presbiteriana do Brasil. A presbiteriana do Brasil demorou 100 anos para entender que a independente estava certo. E liderados pelo Augusto Nicodemos, pelo Hernandes Dias Lopes, em 2006, a Igreja Presbiteriana do Brasil proíbe reverendos. Proíbe reverendos. Eu li um trechinho disso aí. Proíbe reverendos. Os membros ainda tem gente maçom lá, tal. Embora tem muito reverendo também maçom ainda. Mas, oficialmente, a igreja proibiu. Isso está lá, é uma grande celeuma ainda hoje. Nós estamos em 2023 e ainda é uma grande celeuma dentro da igreja. Voltando para os batistas, então, Sim. Porque ele perguntou da igreja batista, então tá. O que acontece no Brasil? Primeiro que no mundo a maçonaria, ela nasce na Inglaterra com um reverendo Anderson, que era presbiteriano, e um anglicano, que eu não me lembro o nome dele, que é francês, é bem difícil o nome dele. Então, nasce com esses 2 indivíduos. Os landmarks, que são as regras maçônicas, foram criados pelo reverendo Anderson. Depois a maçonaria vai crescer, vai se envolver em questões políticas e em todas as religiões. Hoje ela é forte em todas as facções religiosas. Voltando aqui para o Brasil agora. O que acontece? Em 1860, há um rompimento na Itália com a ordem maçônica, porque os maçons italianos queriam a unificação do Estado italiano. E a Igreja Católica Romana tinha 4 estados, e ela sabia, se todos os estados se unissem e fosse virar um país, porque a Itália não era um país até então, era só uma confederação de estados independentes, aquilo ia fazer o Papa perder várias posses, tanto que ele ficou só com o Vaticano, que é um ovinho. Então, o que acontece? O Papa, nesse momento, é declarado infalível, e logo depois da sua autoproclamação como um semideus infalível, isso nos seus decretos, não na sua pessoa em geral. Ele, então, exclui os maçons da igreja. Esses maçons da igreja excluídos são em todo o mundo, não é só na Itália.
Aqui no Brasil, nós tínhamos os brancos, os senhores de engenho, né? Os senhores das casas grandes, os africanos, os que vieram da África como escravos, né? E as pessoas mais pobres. E havia muito pouca igreja para essas pessoas maçons, ricos, congregarem. Sim. O Dom Pedro II era maçom último grau 33. Inclusive, o Brasil, depois do Egito, é o país que mais tem múmias, porque o Dom Pedro II comprava um monte de múmias. Onde ele viajava, ele achava uma múmia, ele comprava. Voltando aqui, então, aí, o que acontece? Diante desse fato, dessa exclusão dos maçons, isso afeta o Brasil. Esses ricos agora vão congregar onde? Porque o Ledmerk, não sei se é 21 ou 22, diz o seguinte: o maçom, independente da religião, ele pode ter a religião que ele quiser, mas ele é proibido de não ter uma religião. A pessoa que não tem fé religiosa é chamada de ignorante, de louca, de obtusada. A doutrina maçônica sataniza essas pessoas. Então, o que acontece? Esses indivíduos tinham que ir para uma igreja. Eles vão para o centro de macumba? Não. Não podem voltar para a igreja católica. Para onde eles vão? Vão para o protestantismo. Por que não foram, no primeiro momento, para as igrejas pentecostais e neopentecostais? Porque não tinha tais igrejas no Brasil. Sim. Tinha o quê? Presbiteriana, metodista, batista. Então, eles vão investir, vão se tornar membro destas instituições religiosas e vão acabar investindo. E, ao investir, vão trazer também a sua cultura maçônica para dentro da igreja. Isso custou e custa muito caro para nós até hoje. A Igreja Batista, por exemplo, nós não aceitamos a maçonaria nem entre os membros, nem entre os reverendos ou pastores. Há várias igrejas locais, como a minha e a nossa associação aqui na nossa região, não aceita a maçonaria e é explícito. Tá? Mas dizer que a maçonaria ainda não tem influência nas igrejas, tem. Lembrando que a maçonaria é como se fosse uma erva daninha. Ela se infiltra. Não quer dizer que a Igreja Batista aceita isso. Inclusive, mesmo entre os presbiterianos do Brasil, você vai encontrar os melhores livros contra a própria maçonaria, porque é um problema interno que eles têm. É um problema interno.